Teoria eletrolítica dos sais, então. A ideia da teoria de Arrhenius era classificar os eletrólitos de acordo com o tipo de íon liberado, certo? Então, dentro dessa classificação, deixa eu virar um pouco minha câmera para cá, está meio pensa. Dentro dessa perspectiva, a gente classificava ácido como liberando H+, base liberando OH-, e os sais liberando coisas diferentes desses íons, beleza? O mais interessante da gente perceber é que os sais são produtos de reação de reação. Produtos de reação ácido-base. A reação ácido-base, que pode ser chamada de neutralização, e também de salificação, né? Tá? Outra coisa importante sobre eles. Essa neutralização, ela pode acontecer de duas maneiras. Então, as neutralizações podem ser totais ou parciais. Tá? Aí tem as características mais gerais. Em que sentido? Que não servem só para sais. Por quê? Porque são iônicos. São compostos iônicos. E aí uma informação muito importante, tá? De solubilidades variáveis. Variadas. E isso é um problema para as reações de dupla troca. Beleza? O que a gente vai ficar fazendo aqui é montando sais a partir de neutralização, tanto para total ou parcial, tá? E aí, a partir da montagem dos sais, a gente dá nomenclatura. E vai discutindo tudo de uma vez só, tá? Bom, vamos para o esquema da neutralização. Esquema geral da neutralização. A gente faz um esquema geral e depois a gente vai pegando exemplos. Bom, era uma vez um ácido. Eu vou chamar de HX. Tá? Esse ácido vai reagir com uma base para formar os compostos. Estou usando letras genéricas aqui, tá? A reação entre um ácido e uma base, ela é conhecida com o nome de dupla troca. Por que ela tem esse apelido? Porque no processo vai ocorrer literalmente uma dupla troca. Como assim? Dentro de um ácido você tem uma parte positiva, que é o H+, que vai reagir com a parte negativa da base, o OH-. Tá? Então, um íon H+ do ácido reage com um íon OH- da base, daí produzindo a nossa molécula de água. Toda reação entre ácido e base produz água. Beleza? A segunda troca ocorre entre o cátion da base e o ânion do ácido, para formar o sal. Como o sal é um composto iônico, pela regra de montagem de fórmulas, eu escrevo primeiro o cátion e depois o ânion.
Beleza? A nomenclatura dele segue o padrão dos compostos iônicos. Então, é nome do ânion, cloreto, sulfato, nitrato, carbonato, bicarbonato, D e o nome do cátion. Beleza? Vamos imaginar que esta reação esteja sendo feita em água. Por que eu peço para vocês imaginarem? Porque em muitos casos vai acontecer dela ser em água. Quando essa reação é feita em água, o sal que se forma ali pode ou não ser solúvel. Então você tem reações em que o sal ele é solúvel ou insolúvel. Quando o sal formado é insolúvel, você vai ouvir muito a palavra precipitação. Quer ver um tipo de questão que o cara pode, por exemplo, exigir que você conheça a solubilidade de sal? Ele dá uma reação ácido-base e fala, olha, nessa reação eu vou formar um sal. Tá? Qual é o melhor método para eu separar esse sal? Percebe qual é o problema? Se o sal for solúvel, como é que você tira ele dali? Por evaporação do solvente. Você vai fazer uma destilação simples para tirar ele dali. Por exemplo, quando se forma NaCl. Se o sal for precipitado, por exemplo, cloreto de prata, sulfato de bário, se o sal for precipitado, você tira por filtração. Então, esse tipo de pergunta pode exigir do aluno que ele saiba se o sal é solúvel ou não. Em que momento a gente vai, que eu vou apresentar isso para vocês? Quando a gente for discutir dupla troca de maneira geral. Tá? Na verdade, não tem muito o que discutir. Essa é a parte chata. Temos que memorizar. Então, você tem tabelas de solubilidade para sais, que aí no momento oportuno eu apresento para vocês. Beleza? Uma coisa muito importante. Então, importante. A proporção H mais ou H menos H mais ou H menos é 1 para 1. Quando a proporção OH menos e H mais é 1 para 1, a gente tem uma neutralização total. Quando eu for mostrar os exemplos, eu vou bater bem nessa tecla. Dizer que a proporção é 1 para 1, não sei se vocês compreendem essa ideia, é dizer que para cada H mais eu tenho que ter um OH menos. Então quer dizer, se o meu ácido tiver 3H mais, eu vou precisar de 3 OH menos da base. Se o meu ácido tiver 2H+, eu vou precisar de 2 OH- da base. E vice-versa. Né? Uma base tem 3 OHs. Eu vou precisar de 3 hidrogênios do ácido. Isso acaba refletindo bastante na questão do balanceamento. Tá? Beleza? Podem tirar print, que agora a gente vai mostrar exemplos. Exemplos de neutralização total e exemplos de neutralização parcial. Para produzir tudo quanto é tipo de sal que a gente imaginar. Neutralização total. Vamos começar com bem simplesinho, tá? Então eu quero reagir HNO3 com
LiOH. Muito importante que a gente tenha, nesse momento, já memorizados os nomes dos ácidos. E das bases, né? A base é mais tranquila. O nosso ácido aí é o ácido nítrico. Então, ele tem a terminação ico. Nota isso, que isso é importante, hein? Quais são os produtos dessa reação? Bom, montando a dupla troca, eu vou ter a reação do H+, com OH-, formando água. Né? Nesse ponto, a gente já vai balanceando a reação. É claro que nesse exemplo, como ele é mais simples, a reação ela já vai sair balanceada. Tá? Mas você vai já começando a lembrar da proporção entre H+, do ácido, e de OH- da base. Então, você forma uma água mais o nosso sal. Olha ele aqui. O lítio tem NOx mais 1, galera. O lítio tem NOx mais 1. E o NO3 também. Só que menos 1, né? Com carga menos 1. Então, eu vou escrever, ó, Li com carga mais 1, NO3. NO3. Pronto. Tá aqui. Esse é o nosso composto. Na hora de dar nome para o sal, eu vou seguir o padrão que eu mostrei para vocês no slide anterior. Nome do ânion e o nome do cátion no final. Né? Só que o nome do ânion vai depender diretamente do nome do ácido, não é? Ah, então é por isso que eu insisti no ico aqui, ó. Tá? Se o ânion é de um ácido que termina em ico, pela regrinha o nome termina em ato. Então o nome fica nitrato, vou colocar aqui do lado, fica mais fácil. Depois para escrever outro exemplo aqui. Nitrato de lítio. Nitrato de lítio. Esse sal, por exemplo, é solúvel em água. Os nitratos todos são solúveis. O nitrato de lítio é um sal solúvel. Então, por exemplo, quando ele se forma na água, a única forma de você retirar ele dali, se a reação está sendo feita em água, é evaporar o solvente. Evapora, ele cristaliza, né? Ele fica sólido, e aí você tira ele dali. Beleza? Agora, eu vou fazer uma neutralização um pouco diferente. Ela vai ser total, mas vocês vão perceber a diferença dela. Eu vou pegar agora um diácido. Perguntinha aqui, peraí, tá piscando. Não tem macete, velho. Não tem, Edu. Eu vou montar uma tabela de tal, porque assim, tem alguns sais, porque assim, a tabela parece, quando a gente fala que tem que decorar a solubilidade de sal, né, a gente fica meio tenso, por quê? Porque parece que você vai ter que decorar um por um. Por sorte, os grupos de sais, eles têm um comportamento meio padrão. Por exemplo, não é só o nitrato de lítio que é solúvel, é qualquer nitrato. Sacou? Você não vai ter que decorar um por um. Você vai decorar em famílias. Por exemplo, os nitratos são assim. E os cloretos são assim. Como são poucos ânions, não vai ser uma coisa assim tão traumática, tá? É melhor, porque você imagina, né? Um por um é humanamente impossível. Até por conta disso, tem alguns vestibulares que dão tabela de solubilidade no exercício, mas você pega um vestibular mais chatinho, pelo menos a gente vai decorar por famílias, tá? Grupinhos de ácidos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um diácido e vou reagir com uma monobase. Uma monobase. Vamos escolher uma aqui, vai. Tá bom, vai. AgOH. AgOH. Gente, se a neutralização é total, eu tenho que garantir que o número de OHs, que são da base, seja igual ao número de hidrogênios do ácido. Certo?
O meu ácido possui 2 hidrogênios. E a minha base possui apenas um OH. Então, para que nós consigamos acertar a quantidade de íons, eu vou usar uma molécula de ácido para cada 2 de base. Ou se a gente pensar numa estequiometria, né, 1 para 2. Para cada uma molécula de ácido, eu precisarei de 2 bases para poder produzir o sal. E outra coisa importante, né? O meu ácido termina em ico de novo. Tranquilo? Veja a primeira diferença. Eu vou conseguir produzir 2 águas, gente. Opa. Putz, sem querer apaguei, acho aqui. Deixa eu escrever de novo aqui. Vou fazer tudo de novo, tá? Porque eu sei que o pessoal vai tirar print aqui. Eu sem querer apaguei, meti a caneta onde não era para colocar e apaguei. Mais conhecido como Zé Ruela, né? Mais conhecido como Zé Ruela. Aqui, ico. E aqui, não. Aqui, nitrato de lítio. Pronto. Aqui. Então, era ácido sulfúrico com AgOH. Vamos colocar o 2 aqui de volta e o 1 aqui. Então, eu vou produzir 2 moléculas de água, porque eu tenho 2 hidrogênios provenientes do ácido e 2 OHs agora provenientes da base. Tá? Em hipótese alguma, você vai mexer na fórmula, tá, gente? O AgOH é AgOH. Não diga, né? Não diga. Mais o sal. Vamos para o sal. Ô, gente, o sulfato, a gente mostrou ele agora há pouquinho, tem carga menos 2. Então, quando os hidrogênios saírem, eu formei ali um ânion com carga 2 menos. Esse ânion vai precisar de 2 cargas positivas, que são justamente as cargas que eu tenho da prata. Vamos lembrar que a prata tem carga mais 1. Beleza? Então eu tenho 2 pratas para se ligar a um SO4. Então o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Ag2, ó. Ag2SO4. Na aula de ligação iônica, vocês devem lembrar, a gente montou essas estruturas balanceando cargas, tá? O meu ácido termina em ico, então meu ânion vai terminar em ato. Então eu fico com o sulfato, parecendo um T, vai virar um F. Oi, pronto. Sulfato de prata. Aí naquilo que você tinha falado, né, Edu? Ah, então aí tipo tem lá a solubilidade dos sulfatos. Isso, tem a solubilidade dos sulfatos. Beleza? Então veja que nesse exemplo, o que eu fiz? Eu reagi um ácido com 2 bases. Por que isso? Porque o meu ácido tinha mais hidrogênios do que a base. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou reagir um ácido com um hidrogênio só. Eu já usei o nítrico, né? Então vamos usar um outro. Vamos trocar? Eu vou usar esse aqui, ó. Famoso. Esse aqui é o hipooso. É o hipocloroso. Tá? E vamos reagir ele com uma base com vários OHs? Olha só a historinha.
Percebem a situação agora? Eu vou ter que fazer o balanceamento de que maneira? Como a minha base tem 3 OHs, para que eu consiga fazer a reação acontecer, eu vou precisar de 3 moléculas de ácido para uma de base. Então imagina os 3 hidrogênios daqui, ó. Cada hidrogênio se junta com OH, formando uma água. Então eu vou formar 3 moléculas de água. Esse é insolúvel. Só que o sulfato, Edu, então aí começa o problema, né? Eu não queria falar, você perguntou, eu vou falar, né? Qual que é o problema? Lembra que eu falei para você, por exemplo, que nitratos são solúveis? Pois é, os sulfatos têm exceções. Então, por exemplo, tem sulfato que é solúvel, tem sulfato que não é. Tá? O sulfato de prata é insolúvel. Ele é uma das exceções, é uma das diferenças. Geralmente, sulfato solúvel é família 1A e o de amônio. Não tem muito sulfato tão solúvel, não. Tá? E aí acontece isso com carbonato. O único que não tem exceção, esse não tem mesmo, é o nitrato. Nitrato de qualquer coisa que você pode imaginar é solúvel. O sulfato já tem exceção, o cloreto tem exceção, beleza? E aí o que acaba ficando difícil no processo é meio que decorar as exceções. Tá? Aqui, então nós vamos formar 3 moléculas de água. 3 águas. Mais. Agora vamos colocar o sal. O meu alumínio, para a galera que tem problema com cargas ainda, cuidado, hein? O alumínio é 3+. Tá ligado com 3 OHs. E o ClO- é menos. ClO-, a carga já está tão incorporada que eu já chamo ele de ClO-. Beleza? Veja que ao balancear o hidrogênio, você também já está balanceando o sal, ó. Porque esse 3 ele não vale só para o hidrogênio. Ele vale não só para o hidrogênio, ele vale para o ClO-, que é justamente o número de ClO- que você tem que usar para combinar com o alumínio. Tá? Então fica assim, ó. Al, ClO3. Se o ácido termina em oso, o ânion termina em ito. Então ficamos com hipoclorito de alumínio. Hipoclorito. Se der o branco na hora do vestibular, ó, ânion, ácido. Tudo bem? Começa com ânion ácido. Aí vem, ó, mosquito, teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Beleza? Que aí na hora você não escorrega. Todas essas neutralizações são totais. Todas essas neutralizações são totais. Vou até escrever aqui, ó. Que eu fiz o favor de apagar a outra tela, né? Todas são totais. Agora, a gente vai começar a fazer as parciais. Tá? Aqui eu vou escrever uma coisa que depois vai gerar uma discussãozinha. As neutralizações totais produzem sais neutros. As neutralizações totais produzem sais neutros. Essa expressão ela pode não fazer um pouco de sentido para vocês. Se ela não fizer sentido para vocês, eu peço que vocês esperem o próximo slide, porque ela vai começar a fazer sentido. Tá?
Porque você fala assim, mas Danilo, se um sal não é neutro, ele é o quê? Ele pode ser um hidrogenossal ou um hidroxissal. Tá? Um exemplo de hidrogenossal famoso, inclusive vai ser o que nós vamos começar comentando agora, é o bicarbonato de sódio. Tá? Beleza? Podem tirar print então, gente. Minha câmera está com problema aqui ainda. Eu não consegui resolver. Tinha tanta câmera ruim para comprar, eu comprei logo a pior, sabe? Gente do céu. Que dor de cabeça que dá essa câmera. Pronto. Não, não está pronto ainda. Ai, Jesus, viu? Tá top, né? Esse fundo eu achei bonito ele também. São uns pHs, eu não sei se vocês conseguem enxergar, que tá muito pequenininho, mas são uns pHs. Se aumentar a tela dá pra ver aqui, que eu tô com a minha coisinha bem pequenininha. Dá, né? Bom, vamos para as neutralizações parciais. A gente tem dois tipos de neutralização parcial. A primeira que nós vamos fazer é a neutralização parcial do ácido. O que acontece na neutralização parcial do ácido? Geralmente, o ácido ele tem um número de hidrogênios maior do que a base tem de OH. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O mais famoso, claro, né? Eu vou pegar o ácido carbônico e vou reagir ele com NaOH. A primeira vontade que a gente tem aqui é de falar assim, bom, Danilo, peraí, mas você acabou de dizer para mim que a proporção entre H e OH tem que ser de 1 para 1. Tá, mas isso não significa que se a proporção não for 1 para 1, a reação não vai acontecer. Claro que ela vai. Ela vai acontecer. Mas, Danilo, como é que eu vou saber isso? O exercício vai te dizer. Né? Por exemplo, olha o desafio aqui. Eu quero que você monte essa reação para mim, respeitando os números que estão aqui. Ó. Como é que eu monto uma neutralização nessa condição? O número de OH é 1, não tem outro OH disponível. É 2 para 1. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O ácido ele não vai perder todos os hidrogênios. Ele vai perder um só. Esse hidrogênio vai reagir, de fato, com o OH-. O famoso é o que tem para hoje. Manja? Ó, pronto. Só que o íon que o meu ácido libera aqui é o HCO3-. Percebe? Percebe que o meu ânion tem um hidrogênio ainda ácido? Ele não é um ânion sem hidrogênio. Se a gente olhar no slide anterior, todos os ânions que formavam os sais estavam sem hidrogênio. Esse caso não. Esse caso tem hidrogênio. Então, meu sal ele vai ser o NaHCO3. Percebem a diferença? Isso aqui é o que eu vou chamar de hidrogenossal. Né? O nome dele é hidrogeno carbonato de sódio. Pode usar bicarbonato? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Esse tipo de sal é chamado de hidrogenossal.
possui íon H+ na estrutura. Possui íon H+ na estrutura. O bicarbonato é um dos íons, o bicarbonato de sódio é um dos sais que a gente mais usa na nossa vida, né? Você usa ele no fermento, você usa ele como antiácido, né? Então você pode dizer que medicamento, né? Você usa ele no desodorante, ele combate bastante o odor e a sudorese, ele diminui, principalmente o odor, né? Os desodorantes com bicarbonato, eles têm mais tempo de duração, né, de ação, no combate ao famoso CC. Tudo bem? Deu para entender a diferença de um sal neutro para um sal que não é neutro? Quando você consegue tirar todos os hidrogênios da estrutura, você vai chamar o sal de sal neutro. Aqui não é o caso. Tá bom? Beleza? Repetindo sempre que se o exercício não falar nada, você não vai pensar em neutralização parcial. Se o cara pede para você montar essa reação, você monta pensando na neutralização total. A não ser que no exercício ele fale, ele deixe claro, olha, vai acontecer uma reação na proporção de 2:1, ou de 1:1, tá? Nesse caso seria de 1:1. Tranquilo? E pode acontecer também neutralização de base. Eu vou colocar mais uma de um ácido, tá? Eu estou colocando algumas de ácidos famosos. Agora, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar o H3PO4 e vou reagi-lo com CaOH2. Tudo bem? Se eu fosse reagir por neutralização total, quais seriam os números que eu colocaria aqui, ó? Se fosse total, gente, eu ia ter que colocar 2 aqui e 3 aqui. Concorda? Se fosse neutralização total. Porque aí eu teria 6 hidrogênios e teria 6 OHs. Mas eu não quero fazer assim. Nós vamos fixar o seguinte, ó. 1 e 1. 1 e 1. Pronto. Ao fixarmos 1 e 1, a gente vai formar quantas aguinhas? Olha, o meu ácido tem 3 hidrogênios, só que a base só tem 2 OHs. Então daqui eu vou soltar 2H+, que vão reagir com os 2 OH-. Você percebe que a proporção é 1:1 sempre, ó. Mesmo que no ácido e na base não seja aqui, né? Ó, para reagir tem que ser 1:1, é o que reage. Qual é o meu ânion? Ó, meu ânion. Se o ácido perdeu 2 hidrogênios, então o nosso ânion é o HPO4 2-. 2-. Tá bom? E o meu cálcio é 2+. Então vamos montar agora as águas, 2 águas. A neutralização é um caso tão assim, padrãozinho, que acho que é o único caso que você consegue balancear uma reação antes de montar ela. Você vai, ao mesmo tempo em que você vai montando, você vai balanceando, pensando sempre, né, qual é o ponto de partida para isso. O H+ igual ao OH- para formar água. É dali que vem o resto, né? Aqui vai formar mais o sal. CaHPO4. Beleza? Hidrogeno fosfato de cálcio. Hidrogeno fosfato de cálcio. Tá bom?
também é o hidrogênio sal. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, esse vale a pena guardar, né? Que ele é solúvel em água, tá? O hidrogênio fosfato eu não sei, para ser bem honesto, eu não sei. Podem tirar o print para a gente passar. Agora eu vou fazer dois exemplos de neutralizações parciais de bases. Vocês já imaginam o que vai acontecer nesse caso, né? Na primeira situação, todos os hidrogênios do ácido iam embora com todos da base. Na segunda situação, sobrava hidrogênios no sal. Agora vai sobrar OH. Tá? Então, o primeiro exemplo eu vou fazer HCl com CaOH2. E o segundo eu vou fazer com HNO3, só para deixar dois também, tá? Com AlOH3. Pronto. São os dois exemplos que a gente vai trabalhar. Só que aí tem a questão das proporções, né? Nesse caso aqui, eu vou colocar 1 para 1 mesmo, para dar de fazer a neutralização parcial. E aqui também, 1 para 1. Ó, prontinho. Veja que está sempre faltando hidrogênio agora, né? Então, ó, hidrogênio H+, com 1 OH-. Tudo bem? Toma cuidado aqui, gente, pelo seguinte. Se a base vai perder só um OH-, significa que vai sobrar aqui um cátion. Olha para o cátion, que estranho. Qualquer coisa vocês perguntem, ó. Tá? Por que a carga... Toma cuidado para não pensar uma coisa que muita gente pensa. Tem gente que olha para esse mais aí e fala, peraí, Danilo, mas você está falando que o OH ficou positivo? Não. Na verdade, a carga positiva, ela é da estrutura inteira. Por que ela é positiva, gente? Porque o cálcio é mais 2. Cálcio é mais 2. Se o OH é menos 1, se eu pegar a carga do cálcio, que é mais 2, com a carga do OH, que é menos 1, tudo vai dar mais 1. Percebem? Quem é o ânion que vem do ácido? O ânion que vem do ácido. O ânion que vem do ácido, gente, é o Cl-. Então, o nosso salzinho, ele é o... Aqui vamos colocar a primeira água, né? Vou colocar a primeira água. Mais... Agora vem a estrutura do sal. CaOH. Mantém o OH no parênteses, né? Porque ele é um ânion com 2 átomos. Cl. Ó. Beleza? Eis aqui o nosso querido hidroxissal. Beleza? Possui OH na estrutura. Possui OH na estrutura. Aí, quando a gente tem o hidroxissal, e já vou até adiantando para vocês, pessoal, que hidroxissal é bem raro aparecer. Eu não me lembro de ter visto questão que aparecesse. A gente fala porque tem o exemplo do, vamos dizer assim, se você tem o hidrogênio sal, também tem que falar do hidroxi. Mas eles não têm muita aplicação, a gente não... Tem um, para não dizer que não tem, eu vou comentar aqui bem rápido, ó. Olha para esse sal aqui, ó. Peraí.
Esse sal aqui ele é meio famoso. A gente encontra esse sal nos nossos dentes, chamado de hidroxiapatita. É justamente esse mineral que é corroído e o desgaste desse mineral faz com que o dente comece a apresentar porosidades, pequenas fissuras, pequenas ranhuras. E nessas ranhuras se instalam as bactérias que causam a cárie. Então, o processo de formação de cárie está muito associado à perda desse mineral. Né? Onde que isso entra no vestibular na sua vida? Que tipo de alimento, tirando o açúcar, né? Porque o açúcar ele acaba estimulando a produção de bactéria, mas que tipo de alimento também ajuda na formação de cárie, ou vamos dizer assim, aumenta a chance? Os alimentos de caráter ácido. Tá? Quem se alimenta com muito refrigerante, além do doce, você tem o salgado, o ácido, né? Ou ingere muitos alimentos industrializados. Vocês sabem que os alimentos industrializados podem não parecer, mas eles são muito ácidos. Porque alguns conservantes, uma das formas mais simples de você conservar um alimento é acidificando ele. Então tem muito alimento que eles usam muito flavorizante tal para disfarçar a acidez. Né? Um exemplo é a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola ela tem um pH 2, ela é extremamente ácida. Ela é mais ácida que o limão. Só que o limão é bem característico o gosto. Por quê? Porque a Coca-Cola tem muito açúcar. Né? O que faz a Coca-Cola ser muito ácida também é o ácido fosfórico. Então o que acontece? Substâncias ácidas reagem com esse OH daqui. E isso causa a dissolução do sal. Claro que em nível microscópico, mas isso vai desgastando o dente. Tá bom? Isso já foi questão de vários vestibulares. Então, acho que esse é o sal mais famoso. Tá? O nome desse tipo de sal aqui, ele segue a seguinte regra. Hidroxi. E aí você dá o nome do ânion agora. Cloreto. Não precisa escrever monohidroxi. Né? Hidroxicloreto de cálcio. Beleza? Um outro exemplo aqui, ácido nítrico para hidróxido de alumínio, 1 para 1. Então, 1H+. E 1OH-, galera. Pronto. Agora o nosso cátion, né? O nosso cátion chato. Vocês lembram que o alumínio é mais 3. O alumínio é mais 3. E as hidroxilas são menos 1. Então eu vou ter Al, OH, 2, 2+. Olha que íon bizarro, gente. A carga total do íon é a soma da carga do alumínio mais as cargas dos OHs, que são menos 1. Tá? Então vamos montar agora os produtos. Água e o sal. Água mais o sal. Primeiro cátion, hein? Al, OH, 2. E aí o íon NO3. Olha que coisa feia que fica o composto. Lembrando que a carga do NO3 é menos 1. Então, se você fizer a soma de carga, você pode perceber que está dando 0. Né? O alumínio é mais 3. Os OH são menos 1 cada um. E o nitrato também é menos 1 cada um. Então, você zerou a carga, está certinha a fórmula. Né? Essa é a melhor maneira de você saber se você acertou a fórmula. Zerou a carga? Zerou? Tá certo. Tá? Nesse caso, a gente vai ter que dizer que tem 2 OHs. Então, o nome vai ficar meio esquisitão. Mais esquisito do que já estava. Dihidroxi nitrato de alumínio.
Beleza? Tem. Inclusive, olha, você está lendo meu pensamento, Ju. Essa é a última coisa da aula, na verdade. A gente vai encerrar a aula falando sobre isso, sobre a questão do caráter dos sais, tá? Porque uma coisa que gera muita confusão, e é super importante, é o seguinte: esses sais que você está passando aí, Danilo, um sal que tenha OH na estrutura, ele tem caráter básico? Como que funciona isso? Né? Então, tem uma técnica que a gente usa para poder prever o comportamento de um sal. Tá? Só que tem um preço. Qual que é o preço? Eu tenho que memorizar quem é ácido forte e quem é base forte. Eu tenho que memorizar. Não tem jeito. Tá? Então, tira print, porque inclusive essa é a última parte da história. Eu vou discutir o caráter dos sais. Tá? Na terceira parte aqui. Vamos lá. O caráter dos sais em água. Bom, eu deixei a parte mais complexa para o final, tá? Essa é a parte mais complexa da história. Primeiro eu preciso contar para vocês essa história do caráter de um sal. Porque assim, gente, o que a gente vai chamar de ácido a partir de agora, né? Qualquer substância que em água produza H+. Tem que liberar H+ na água. E a base é a espécie que em água libera OH-. Existem sais que podem reagir com a água. Existem sais que podem reagir com a água. E o problema é que quando um sal reage com a água, sempre acontece duas possibilidades. Ou essa reação produz H+, ou essa reação produz OH-. Então, o caráter do sal, ele está relacionado diretamente com a reação da sua reação com a água. Então, ele está relacionado com possível reação com água. Essa reação, inclusive, ela tem um nome bem famoso, tá? Ela chama hidrólise. Então é assim, eu vou te contar como acontece a hidrólise e depois eu vou dar o macete, tá bom? Porque você precisa saber as duas coisas. O macete você usa para uma questão fácil. A explicação você vai usar para a questão do Enem, né? Porque o Enem já cobrou, por exemplo, que o aluno saiba o que acontece numa hidrólise. Então, aí você vai ter as duas possibilidades. Bom, primeiro vamos explicar e aí depois eu falo da historinha dos macetes. Tenta imaginar um sal sendo formado por um cátion e um ânion. Basicamente, um sal é isso. Né? O que liga os dois é a nossa ligação iônica. Muito bem, quando um sal é colocado em água, a primeira coisa que acontece com ele é a dissociação. Então, o cátion se separa. Lembra que a gente contou toda aquela história da solvatação. E o ânion também. Só que eles ficam dissolvidos lá dentro. Então, isso aqui, aqui, e isso aqui, aqui. Aí, o que pode acontecer? A primeira situação, então, possibilidades. A primeira possibilidade é a reação do cátion com a água. Tá?
como seria a reação de um cátion com água? Vamos chamar o cátion de C+, pode ser? Então eu tenho C+, que vai reagir com a água. Vocês lembram que eu comecei a aula falando da água como sendo H+ e OH-? A água não tem uma parte negativa? Ah, Danilo, ela tem uma parte negativa, mas ela também tem uma positiva. Tem. E é exatamente aqui que está a história. Por quê? Se o cátion reagir com base, com a água, perdão. Se o cátion reagir com a água, ele vai se afinizar com a parte negativa. O que ele vai formar, gente? O que ele vai formar se ele reagir com a parte negativa da água? Ele vai formar uma base. COH. Só que aí, olha o que vai acontecer. Você fala, nossa, então peraí, formou uma base, né? Quando formar essa base, o que vai ficar sozinho lá dentro da água? Íons H+. Quando isso acontece, você pode dizer que o teu cátion reagiu com água e liberou H+. Então aqui nós teremos um meio ácido. Só que tem um problema. E aí começa a entrar a história do macete, né, que foi a Júlia que perguntou. Isso só vai acontecer se o nosso amiguinho cátion quiser ficar grudado no OH. Danilo, peraí, como assim quiser ficar grudado? Essa reação não está acontecendo na água, galera? O que uma base gosta de fazer na água? O que uma base gosta de fazer na água, por favor? O que uma base gosta de fazer na água? Se molhar. Isso. Aí é que está o problema, Edu. Será que toda base gosta de dissociar? Não, né? Se ela for fraca, não. Então, onde é que começa o macete? Essa reação só vai acontecer se a base formada for fraca. Se a base formada for fraca. Se a base formada for fraca, essa reação acontece. Se não, ela não acontece. Porque para pensar um pouquinho. Se a base formada for forte, por exemplo, imagina que aqui tem um Na. O Na não vai querer ficar grudado com o OH. Agora, se for um cátion de prata, se for um cátion de ferro, se for um cátion de alumínio, aí ocorre. Então, olha como é que você começa a transformar a coisa num macete, Tati. Então, daqui nós vamos tirar uma conclusão. Sais cujo cátion é de base fraca, gera um meio ácido. Depois nós vamos transformar isso numa tabela, tá? Então, que tipo de cátion é famoso por gerar meio ácido? Cátion amônio, o cátion de ferro. Vocês já devem ter ouvido o professor de geografia falar isso, gente. O Roger, para quem tem aula com o Roger, lindão. Solos ricos em ferro e alumínio são ácidos. Solos ricos em ferro e alumínio são ácidos.
Explicação para isso. Quando o solo tem muito ferro, a tendência é que os ferros comecem a reagir com água, liberando H+. Ele gruda no OH, deixando o hidrogênio solto, e aquele ambiente vai ficando cheio de H+. Tá? Essa é uma situação. Qual é a outra situação possível? Bom, se o cátion pode reagir, por que o ânion não, né? Então, a segunda situação seria reação do ânion com água. Bom, o ânion eu vou chamar de A-, tá? Gente, se o ânion tem carga negativa, quem é que ele vai querer reagir ali na água? Com a parte positiva, né? Com a parte positiva. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que o ânion, por afinidade ao H+, gruda nele. E na medida em que o ânion gruda, ele deixa solto o OH-. E aí o meio começa a ficar básico. Tá? Depois a gente vai resumir isso tudo num esqueminha. Primeiro você precisa entender, para depois eu vou colocar as coisas para você decorar. Só que, de novo, temos um problema. Qual é o problema? Eu estou formando um ácido, né? Esse ácido está sendo formado na água, não é? Quem é que diz que o ácido não gosta de ficar ionizado? Aí depende. Para que eu tenha certeza que o H+ grude e não solte, eu tenho que garantir que o ácido não goste de ionizar. Se o ácido for um ácido forte, essa reação jamais acontecerá. Então, o ácido também precisa ser fraco. Beleza? Então, aqui a gente vai começar a traçar o comportamento. Sais cujo ânion é de base fraca, gera um meio alcalino. Aqui não é base, né? Sais cujo ânion, eu estava olhando para base e escrevi base. É de ácido fraco, perdão, é de ácido fraco, gera um meio alcalino. Não é um negócio muito simples não, hein? Tá? Se você está torcendo o cérebro aí, sinta-se normal, porque isso tem que ver, treinar, olhar, acostumar. Né? Eu vou colocar os exemplos, eu vou tentar resumir tudo isso de uma forma mais macetinho, né? E aí isso vai entrando conforme você vai decorando. Então, qual é o lance? Quando você quer analisar, aí pensando bem no que a Tati falou, do que a Júlia falou. Quando você quer analisar o caráter de um sal, o que você tem que aprender a fazer? Você tem que olhar para a fórmula dele e tentar identificar quem é o pai e a mãe dele. Como assim o pai e a mãe, Danilo? Pensa no sal como sendo filho de um ácido com uma base. Você olha para o pai e para a mãe e vê qual é o caráter, quem é mais forte no caráter. Né? Então a coisa funciona assim, ó. Tira print que eu vou trocar de tela aqui, para a gente poder discutir.
Então é assim, ó. Você tem um sal, né? Então, resumindo. Você tem um cátion e um ânion. Então, você tem um cátion e um ânion. Você vai olhar para o cátion e procurar uma base. Você vai olhar para o ânion e procurar um ácido. E aí você vai ter que lembrar da força. Por exemplo, se a base for forte e o ácido também, esse sal ele não terá nenhum caráter nem ácido nem básico. Então ele é um sal de caráter neutro. Sabe qual é o macetinho? É pensar assim, o caráter do sal é o caráter do mais forte. É como se você dissesse assim, nossa, ele puxou mais o pai do que a mãe. Nossa, ele puxou mais a mãe do que o pai. Eu e as minhas analogias, né, gente? Então, se a mãe é forte, a mãe que eu digo é a base, né? E o ácido também é forte, o sal ele tem um caráter neutro. Só que podem acontecer outras situações. Por exemplo, você pode ter um sal, filho de uma base forte, com ácido fraco. E aí você vai ter um sal de caráter, aqui eu vou colocar um tuf, né? Um sal de caráter básico. Por isso é muito importante, extremamente importante, você memorizar as forças de ácidos e bases. Terceira situação. Suponha que a base é fraca, mas o ácido é forte. Nesse caso, o predomínio é do pai, o caráter do pai. Então você tem um sal de caráter ácido. E o quarto caso é o caso mais complicado. Os dois serem fracos. Porque quando os dois são fracos, gente, o problema é que nem sempre a fraqueza é a mesma. Aí vai depender. Esse caso aqui, a análise, ela só é feita a partir de um número chamado constante de acidez ou de basicidade. Tá? É um caso que não aparece, pelo menos se ele aparecer, na verdade, ele vai aparecer numa outra perspectiva, que é a perspectiva de equilíbrio. Então, por isso eu não vou nem comentar. Aqui vai depender. Depende das constantes. Tipo assim, você teria que saber quem é mais fraco. Tá? Tranquilo? Para a gente poder, vamos dizer assim, pensar um pouquinho em situações, vamos pensar em exemplos. Né? Quer ver? O exemplo mais legal da gente pensar de sal neutro é o NaCl. O NaCl é filho do NaOH, que é forte, com HCl, que é forte. Então o caráter dele é neutro. Então se você jogar sal na água, sal de cozinha, né, na água, o pH da água não é alterado. Ela não consegue reagir com a água, não gera nem H+, também não gera OH-, então não rola. Ô, Ok? Dan, Oi, ó, deixa eu só ver, acho que eu não entendi direito. Ó, pode falar. se o cátion, que da base, né, é forte e vai reagir com a água, aí o meio não vai ficar ácido? Aí é que tá, vamos devagar.
Se a base for forte, ele não reage com a água, Edu. Quer ver? Ó, deixa eu Ah, voltar um pouquinho. Ó. Lembra que a base ela precisa ser fraca. Ó, entendi, pode perceber que quando a base é fraca, o meio acaba ficando ácido. entendi. Entendeu? Só que aí tem uma outra coisa, né? Que agora faz um pouco mais de sentido. O meio só vai ficar ácido se além da base ser fraca, o ácido ser forte. Né? Não adianta a base ser fraca e o ácido também ser fraco. Tá? Essa é a situação. O segundo exemplo, então esse aqui é o primeiro, né? O segundo exemplo, eu diria para vocês que é o mais famoso, né? Que é o nosso amigo bicarbonato de sódio. Olha que coisa louca, como isso pode fundir a cabeça da gente. No bicarbonato de sódio tem um H+, não tem? Mas o caráter dele é básico. Olha que bizarro, né? Eu chamo o bicarbonato de sódio de hidrogenossal. Por quê, Danilo? Porque ele tem o hidrogênio preso. Porém, ele não consegue liberar esse hidrogênio na água. Muito pelo contrário, se você jogar ele na água, ele reage com a água e libera o H-. Quer dizer, olha como isso é totalmente estranho. Né? A coisa não é tão simples assim. Ah, então tem hidrogênio é ácido. Não, não, o caráter dele é básico. Tanto é que ele é usado em antiácidos, justamente por conta disso. Não sei se vocês já fizeram isso, colocar bicarbonato na afta, aquelas aftas que dão, às vezes, na boca que machuca, né? Você come, às vezes, um alimento muito ácido, ela fica doendo, inchada. Gente, tira com a mão. Você pega o bicarbonato, põe no dedo, coloca assim no beicinho, né? No beicinho, para na hora a dor, porque neutraliza a acidez. Tá? Inclusive, se um dia você tiver sem desodorante, bom, que circunstância a gente estaria sem desodorante, né? Uma coisa que serve para neutralizar é bicarbonato. É que é difícil você não ter desodorante e ter bicarbonato, né? Tipo, você tá no meio do mato lá, não tem desodorante. Ah, não, mas eu tenho bicarbonato. Como você tem bicarbonato no mato? Né? Tudo bem? Um outro sal aí de caráter ácido, vamos citar, que é famoso, né? É um sal oriundo de uma base fraca que reagiu com ácido forte. Vamos pegar o mais famoso, perdão. Eu vou pegar o NH4Cl. Sabe uma questão muito famosa que envolve isso? O cara fala assim, olha, tem uma orquídea, o Enem já cobrou isso, tem uma orquídea que se você regar ela com água, se ela estiver sendo cultivada num solo ácido, ela fica vermelha. Se ela for cultivada num solo básico, ela fica azul. Das alternativas abaixo, qual substância eu poderia usar para deixar a flor de determinada cor? E aí o cara faz o seguinte, ele coloca 5 sais. Ele não coloca ácido e base. Ele coloca sais. Ele coloca o cloreto de sódio, ele coloca o bicarbonato de sódio, ele coloca o cloreto de amônio, ele coloca mais um outro ali. E aí o aluno tem que se virar. Tá? Então, para resolver as questões de múltipla escolha, essa é a história da análise, de como você tem que analisar o caráter do sal. Para uma explicação mais elaborada, tipo, por que que isso acontece, aí você vai usar o slide anterior. O slide que explica, olha, por que que um sal deixa o meio ácido? Olha, ele deixa o meio ácido porque o cátion dele reage com a água, formando uma base fraca. Então ele vai quebrando a água e liberando hidrogênios. Ah, por que que o caráter do sal é básico? Ah, porque o ânion reage com H+, quebra a água e solta o H. Então aí a explicação já envolve esse raciocínio. Tudo bem, gente? Deixa eu trocar de slide aqui para vocês tirarem print, porque para mim já deu por hoje. Para mim já deu por hoje, é boa. Tá? Eu já tinha, a não ser que vocês queiram que eu fale mais alguma coisa, que eu faça algum outro comentário sobre sais.
Tá? Vocês perceberam que eu nem falei em exercícios, né? Para mim também já, né? Fundiu a cabeça hoje. Pessoal, eu nem falei em exercícios hoje. Por quê? Porque esse assunto, eu estou fazendo isso com todas as turmas que eu dou essa aula. Eu dou toda a teoria de uma vez só. Ácido, base, sal e óxido. Vai ficar tudo grudado na tua cabeça. Depois que eu terminar a teoria, aí sim eu entro na aula de exercícios, tá? Beleza? Então, para a semana que vem, é isso que a gente vai fazer. Eu vou continuar a teoria, tá? Qual a tarefa de vocês agora? Assistir a aula de óxidos, que vai ter muita coisa do que eu falei aqui, vocês vão pegar lá, beleza? E aí a gente se encontra na semana que vem para discutir mais algumas questões relativas a óxidos e fazer exercício, ok? Tranquilo, moçations? Bom descanso para vocês, viu? Tá? Ó, boa semana. A gente se vê na quarta-feira. Quarta-feira. Beijos.